Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe te ama, tu me amas, dá-me o gosto da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação, dia 4 de outubro, volume 2 do Livro do Céu. Agora, enquanto vi o confessor, lembrei-me que ele me tinha dito que devia escrever sobre a fé, o modo como Jesus me tinha falado sobre essa virtude. Enquanto pensava nisto, no instante o Senhor atraiu-me de tal forma para si que me senti fora de mim mesma, no céu, juntamente com Jesus, e disse-me estas palavras: A fé. A fé é Deus. Mas estas duas palavras continham uma luz imensa que é impossível explicá-la. Mas, como posso dizê-lo? Na palavra fé compreendi que a fé é o próprio Deus, assim como o alimento material dá vida ao corpo para que não morra, assim a fé dá vida à alma. Sem a fé, a alma está morta. A fé vivifica, a fé santifica, a fé espiritualiza o homem e o faz ter fixos os olhos no Ser Supremo, de modo que nada aprende das coisas aqui embaixo. E se as aprende em Deus. Oh, a felicidade de uma alma que vive de fé! Seu voo é sempre para o céu. Em tudo o que lhe acontece, se olha sempre em Deus, e eis como na tribulação a fé a eleva em Deus e não se aflige, nem sequer um lamento, sabendo que não deve formar aqui a sua alegria, senão no céu. Assim, se a alegria, a riqueza, os prazeres a circundam, a fé a eleva em Deus e diz entre si: quanto mais feliz e mais rica serei no céu. Então, esses bens terrenos ela se irrita, os despreza e os coloca debaixo dos pés. Parece-me que uma alma que vive de fé acontece como uma pessoa que possui milhões e milhões de moedas e até reinos inteiros. E outra pessoa quer oferecer-lhe um centavo. Agora, o que diria aquela? Não se indignaria, não o jogaria na cara? E acrescento: e se esse centavo estivesse todo enlameado, como são as coisas terrenas? E além disso, se lhe fosse dado só em empréstimo? Então ela diria: imensas riquezas gozo e possui, e você se atreve a me oferecer este vil centavo tão enlouquecido e por pouco tempo? Eu creio que viraria em seguida o olhar e não aceitaria o dom. Assim faz a alma que vive de fé a respeito das coisas terrenas. Agora vamos outra vez à ideia do alimento. O corpo, tomando o alimento, não só se sustenta, mas participa da substância do alimento, que se transforma no mesmo corpo. Assim, a alma que vive de fé, como a fé é o próprio Deus, a alma vem a viver do mesmo Deus e, alimentando-se do mesmo Deus, vem a participar da substância de Deus e, participando, vem a assemelhar-se a Ele e a transformar-se com o mesmo Deus. Portanto, a alma que vive de fé, acontece que santo é Deus, santa é a alma. Potente Deus, potente é a alma. Sábio, forte, justo Deus, sábio, forte, justa a alma. E assim de todos os demais atributos de Deus. Em suma, a alma torna-se um pequeno Deus. Oh, a bem-aventurança desta alma na terra, para depois ser mais bem-aventurada no céu. Compreendi também que o que significam aquelas palavras que o Senhor diz às suas almas prediletas: eu te desposarei na fé. Que o Senhor, neste místico matrimônio, vem dotar as almas de suas mesmas virtudes. Parece-me como dois esposos que, unido suas propriedades, não se discernem mais as coisas de um e as do outro, e ambos se fazem donos de tudo.
mas no nosso caso, a alma é pobre. Todo o bem é por parte do Senhor que a torna partícipe das suas substâncias. Vida da alma é Deus. A fé é Deus e a alma, possuindo a fé, vem a enxertar em si todas as outras virtudes, de maneira que a fé está como um rei no coração e as demais virtudes estão ao seu redor como súditas, servindo à fé. Assim que as mesmas virtudes sem a fé são virtudes que não têm vida. Parece-me que Deus, em dois modos, comunica a fé ao homem. A primeira é no santo batismo. A segunda é quando Deus bendito, depositando uma parte de sua substância na alma, lhe comunica a virtude de fazer milagres, como a de poder ressuscitar os mortos, curar os doentes, parar o sol e assim por diante. Oh, se o mundo tivesse fé, mudaria para um paraíso terrestre. Oh, quão alto e sublime é o voo da alma que se exercita na fé! A mim parece-me que a alma, exercitando-se na fé, faz como aqueles tímidos passarinhos que, temendo ser tomados presos pelos caçadores, ou bem por qualquer outra insídia, fazem sua morada no topo das árvores, ou bem nas alturas. Quando depois são obrigados a tomar o alimento, descem, tomam o alimento e rapidamente voam à sua morada. E alguém mais prudente toma o alimento e nem sequer o come na terra. Para estar mais seguro, o leva ao topo das árvores e lá come. Assim, a alma que vive de fé é tão tímida das coisas terrenas que, por temor de ser assediada, nem sequer lhe dirige um olhar. Sua morada está no alto, acima de todas as coisas da terra, e especialmente nas chagas de Jesus Cristo. E desde dentro daquelas beatas moradas, geme, chora, reza e sofre junto com seu esposo Jesus sobre as condições e misérias em que se encontra o gênero humano. Enquanto ela vive naquelas moradas das chagas de Jesus, o Senhor dá-lhe uma parte de suas virtudes, e a alma sente em si aquelas virtudes como se fossem suas. Mas, contudo, adverte que, se bem as ver suas, o possuí-las é-lhe dado que foram comunicadas pelo Senhor. Acontece como a uma pessoa que recebeu um dom que ela não possuía. Agora o que faz? Toma-o e se faz dona dele mesmo. Cada vez que o olha, diz entre si: isto é meu, mas me foi dado por outra pessoa, por essa pessoa. Assim faz a alma, a qual o Senhor desprende de si uma parte do seu ser divino e muda em si mesmo. Aqui nesse trecho, a Luísa vem buscando responder a um pedido do confessor para que ela explicasse a respeito da fé, né? O que o Senhor falava a respeito, né? O modo como Jesus via ou tinha falado para ela a respeito da fé, e para poder ela colocar isso no papel, para ela transcrever, para ela expor qual que era a visão, como que, né, como que o Senhor explicava para ela, como é que ele transmitia esse conhecimento para ela. E aí ela, né, pede para Jesus, mas só que ele fala, ele apenas diz: a fé é Deus. Foram as únicas palavras que ele diz nesse trecho, com a própria, né, ele mesmo falando, verbalizando ali: a fé é Deus. E aí nessa expressão tão pequenina que Jesus fala para Luísa, ele comunica uma luz tão intensa que ela nem consegue explicar que luz é essa, mas que nessa luz, e a luz nós vamos entender no livro do céu que a luz ela se refere a conhecimento. Então essa luz que ela recebeu deu para ela tanta informação a respeito dessa palavra fé que ela nem conseguia explicar, mas ela tentou colocar aqui. Então ela foi falando um pouco do que ela foi entendendo nessa luz imensa que o Senhor colocou na mente dela. É que a fé é o próprio Deus. Então, ela compreendia, porque ele falou, a fé é Deus. Então, ela compreendia que a fé era o próprio Deus.
Assim como o alimento material da vida, o corpo, que não, para que não morra, assim a fé dá vida à alma. Então, nós precisamos nos alimentar todos os dias, né? Nós comemos, nos alimentamos diariamente para manter o nosso corpo vivo, mantermos o nosso corpo saudável, e assim também é com a fé. Ela é esse alimento que faz com que a alma não morra. É o alimento que dá vida para a alma. Então, sem a fé, a alma está morta, porque ela não se alimenta. Se ela não tem, se a alma não tem o alimento, ela morre. Então, se a fé é alimento, a alma só vai viver se ela estiver tomando desse alimento. Aí ela vai continuar. A fé vivifica, a fé santifica, a fé espiritualiza o homem e o faz ter fixos os olhos no Ser Supremo. Então a fé vivifica, ou seja, ela dá vida para a alma, ela santifica a alma, ela espiritualiza a alma do homem e faz com que o homem olhe com os olhos fixos para Deus, de modo que nada aprende das coisas aqui embaixo. Então, as coisas aqui de baixo, como a alma mantém os olhos fixos no Ser Supremo, as coisas de baixo ela não se prende. E ela também não aprende as coisas de baixo e não se apega às coisas de baixo, mas somente em Deus. Ó, a felicidade de uma alma que vive de fé. Seu voo é sempre para o céu. Em tudo o que lhe acontece, se olha sempre em Deus, e eis como na tribulação a fé eleva em Deus e não se aflige. Então, a alma que está alimentada pela fé, mesmo que venham as tribulações, como ela está com o olhar fixado em Deus, como ela está nutrida de Deus, porque se Deus é a fé, se a fé é Deus e a fé é esse alimento que alimenta a alma, então uma alma nutrida pela fé, ou seja, nutrida de Deus, pode vir as tribulações, pode vir o que vier, que ela não vai se afligir, ela não vai ter nem sequer um lamento, sabendo que não deve formar aqui a sua alegria, senão no céu. Então, as coisas daqui, a alma tem essa consciência que as coisas daqui são passageiras, são transitórias, e que a morada definitiva, que o bem mesmo, que tudo que ela precisa está no céu, está no alto, está em Deus, e ela está alimentada desse mesmo Deus. Então, se Deus não é terreno, como que ela vai se apegar ao terreno, né? Ela se apega a Deus, né, ao alto, às coisas do alto, buscar as coisas do alto. Assim, se a alegria, a riqueza, os prazeres a circundam, a fé a eleva em Deus e diz entre si: quanto mais feliz e mais rica serei no céu. Então, se é uma alma que aqui na terra já, ela é uma alma que goza de felicidade, de riqueza, de prazeres, é circundada, ela é preenchida dessas coisas da terra, ela não se prende a essas coisas, ela se eleva para Deus, porque ela sabe que se aqui ela tem bens, imagina então lá no céu. Então, muito mais feliz, muito mais rica, essa alma é no céu. Então, por isso ela não coloca a sua esperança aqui nas coisas da terra, mas no céu. Então, esses bens terrenos, ela se irrita, os despreza e os coloca abaixo dos pés. Então, é isso que ela fala, né? Parece-me que a uma alma que vive de fé acontece como uma pessoa que possui milhões e milhões de moedas. Então, aqui ela vai fazer que essa analogia, vai fazer essa comparação de uma pessoa que é muito rica, riquíssima, e que de repente vem uma pessoa lá, um, um uma pessoa que não tem nada, né? Uma pessoa que é desprovida de qualquer bens. Aí ela vem, essa pessoa que não tem nada, ela vem, com essa pessoa riquíssima, ela vem e oferece para essa pessoa que é muito rica 1 centavo. E fala para ela: ó, eu tô te dando aqui esse centavo para você, mas olha, é só um empréstimo, tá? Você vai ter que me devolver. E aí ela fala, né? Imagina que essa pessoa que é muito rica, ela não vai ficar indignada porque a outra lá que não tem nada, né? A outra é pobre e ainda está me oferecendo um empréstimo 1 centavo, sendo que eu tenho de tudo. Então ela, né? E ainda além de dar por empréstimo, ainda é 1 centavo sujo, enlameado. Então aqui ela faz essa comparação com o ser humano, né? Nós diante de Deus somos nada mesmo, somos
ninguém, somos nada, mas só que mesmo não sendo ninguém e não sendo nada, o ser humano quer dar coisas para Deus, como se o ser humano por si próprio pudesse dar alguma coisa para Deus e ainda dá de forma provisória. Olha, eu vou fazer. Então, de repente, são as ações que o ser humano faz em relação a Deus. Podemos comparar aqui com relação às devoções. Então, eu vou fazer esse trabalho aqui, mas olha só, senhor, eu vou fazer, mas eu preciso, entendeu? Quer pagamento, quer devolução, quer algo em troca, não faz de forma gratuita. E ainda faz mal feito, então quer dizer, além de fazer pouco, faz mal feito e ainda quer pagamento. Então, essa é uma pessoa que não tem fé, ela não crê, ela não acredita que Deus é que pode, que Deus é quem tem tudo, que Ele que tem todas as riquezas. E a alma simplesmente ela é nua, ela é desprovida de qualquer bem por si própria. Mas muitas e muitas almas querem ser maiores do que Deus, querem ofertar coisas para Deus, querem fazer coisas para Deus com as suas próprias forças, com a sua própria, como se pudesse sem a ajuda do próprio Deus fazer alguma coisa. Então, é nessa comparação. E agora vamos outra vez à ideia do alimento. Agora ela vai falar sobre a questão do alimento, né? Que o alimento ali que conforme o corpo vai se alimentando, né? Vai se alimentando, aquele alimento vai se tornando substância no corpo, ele vai participando do corpo. Então ele vai fazendo parte do corpo. Então nosso corpo quando recebe algum alimento, parte desse alimento ele serve para nutrir o corpo, então ele vai ali sendo dissolvido, sendo absorvido pelo nosso organismo para poder fazer com que o organismo se sustente, se fortaleça, se nutra. E a parte que não serve ela é eliminada, mas de qualquer forma, esse alimento ao entrar em contato com o corpo, ele faz, né, ele se torna parte do corpo. Então, ela vai dizer que assim é a alma que vive de fé. Como a fé é o próprio Deus, a alma vem a viver do mesmo Deus e alimentando-se do mesmo Deus, vem a participar da substância de Deus. Então, a fé é Deus, Deus é esse alimento, né? Porque a fé é o alimento. Então, Deus sendo o alimento da alma, a alma, ao se alimentar de Deus, ela passa a participar da substância do próprio Deus, porque esse alimento que é Deus, ele vai fazer parte ali da alma, ele vai nutrir a alma, ele vai fazer parte, ele vai ser essa substância que vai interagir, vai fazer parte ali da alma. Então, ela vai se nutrir de Deus. Ele a transforma assim em Deus como um Deus mesmo. Então, aquela alma se transforma como se fosse Deus mesmo. Portanto, a alma que vive de fé, acontece que santo é Deus, santo é a alma. Então, se a alma participa de Deus, se Deus é aquele alimento, né? A fé é Deus, e Deus é esse alimento, a fé é alimento, a fé é Deus. Então, se Deus é o alimento da alma, e ao participar esse alimento e entrar em contato com a alma ali, se torna substância na alma, então, se a Deus é santo, a alma é santa. Se Deus é forte, a alma é forte. Se Deus é potente, a alma é potente. Se Deus é sábio, a alma é sábio. Se Deus é justo, a alma é justa. E assim de todos os demais atributos. Então, todos os atributos divinos, a alma participa, porque ela tem na sua vida, né, alimentada ali a substância do próprio Deus, é que alimenta, que nutre ela. Então, os atributos de Deus estão contidos na alma, porque ela se alimentou de Deus. Deus foi a substância que deu vida para aquela alma. Então, é maravilhoso, né? Compreendi também que o que significam aquelas palavras que o Senhor diz às suas almas prediletas: Eu te desposarei na fé. Que o Senhor, neste místico matrimônio, vem dotar as almas de suas mesmas virtudes. Parece-me que, como dois esposos que unidos suas propriedades não se discernem mais as coisas de um e as do outro, e ambos se fazem donos de tudo. Mas no nosso caso, a alma é pobre, todo bem é por parte do Senhor, que a torna partícipe de suas substâncias. Então, assim como num casamento, quando os dois esposos se unem, se torna uma só carne, se torna só uma realidade espiritual.
Assim, quando a alma se nutre de Deus, ela também recebe essa substância de Deus e ela passa a ser uma com Deus. E como a alma não tem nada, é pobre, né? Toda a potência, toda a virtude, todos os atributos que a alma recebe, elas não são próprias da alma, elas são do próprio Deus, são as substâncias do próprio Deus que ele participou para aquela alma. A vida da alma é Deus, a fé é Deus, e a alma possuindo a fé vem a enxertar em si todas as outras virtudes, de maneira que a fé está como rei no coração e as demais virtudes estão ao seu redor, como súditas servindo a fé. Assim que as mesmas virtudes sem a fé são virtudes que não têm vida. Então, as virtudes elas só terão vidas na fé. Sem a fé, porque a fé é Deus, então sem a fé as outras virtudes não têm valor nenhum, não faz efeito nenhum, não vale para nada se ela não tiver a fé mesmo, se a fé não estiver ali sendo a vida da alma, as outras virtudes não tem valor nenhum, não consegue nem se expressar, não consegue fazer nada. São são atributos, mas não tem efeito na alma, porque ela precisa dessa substância, ela precisa dessa vida, ela precisa de Deus ali para transformar as virtudes, transformar essas virtudes no que elas de verdade são. Parece-me que Deus em dois modos comunica a fé ao homem. A primeira é no santo batismo e a segunda é quando Deus, bendito, depositando uma parte de sua substância na alma, lhe comunica a virtude de fazer milagres, como a de poder ressuscitar os mortos, curar os doentes, parar o sol, assim por diante. Oh, se o mundo tivesse fé, mudaria para um paraíso terrestre. Então, ela vai dizendo aqui, falando aqui que, né, das duas formas de, parece-me, né, no que ela entendeu, que Deus comunica a fé para a alma de duas formas, a primeira no batismo e a segunda é, como, né, como Deus reafirma os dons para a alma, e aí ela consegue, através dessa comunicação que ela já recebeu anteriormente no batismo, ou até mesmo tem pessoas que pode não ter sido batizada, mas ela pode ter recebido uma infusão de fé. E aí o Senhor comunicando ali o dons e virtudes dela fazer milagres, dela né, fazer prodígios, de, inclusive ressuscitar mortos, curar doentes, parar o sol. Então é aquela realidade, né, que o Jesus fala né, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para aquele monte, move-te daqui, e ele moveria. Então é aquela fé que move montanhas, é a fé que faz é, é o morto ser ressuscitado, o doente ficar curado. Então, são pessoas que recebem essa infusão de fé. Então, Deus faz também, participa da sua fé, do seu poder para almas que ele queira. Ó, quão alto e sublime é o voo da alma que se exercita na fé. A mim parece-me que a alma exercitando-se na fé faz como aqueles tímidos passarinhos. E aqui ela vai falar da realidade dos passarinhos, fazendo também essa comparação de que a alma que se nutre da fé, ela faz voos altos, a alma ela voa alto, ela não voa na terra, ela não pisa, praticamente ela está na terra, mas ela não pisa, porque ela não tem os pés fixados na terra, ela anda sobre a terra, mas ela não tem os pés fixos na terra, ela voa, ela plana, ela vai para o alto, ela está sempre voando para o alto, ela está sempre em direção ao alto, o olhar dela está sempre fixo no alto. E aí, em comparação com esse passarinho, é que os passarinhos ali, eles fazem os ninhos nas copas das árvores, porque se fizer no chão, tem os predadores que vão ali e ataca e mata os filhotes, comem os ovos, depois se chega a nascer os filhotes, comem os filhotes. Então, os passarinhos sempre fazem os seus ninhos nas copas das árvores. E mesmo quando eles precisam tomar alimento, alguns vêm, tomam alimento muito rapidamente e já voa para o alto de novo. Já voa para a copa das árvores novamente. E alguns deles nem sequer consomem alimento no chão. Eles vêm, pegam ali, tipo, alguma semente, alguma fruta, alguma coisa que tem no solo ou na parte mais baixa, que ela precisa
recolher ali para se alimentar, mas ela acaba de pegar ali ou alguma coisa que ela necessita até mesmo para fazer o ninho, ela construi o ninho, ela pega galinhos, ela vem ali no chão, ela só desce para o chão para pegar o necessário, ela volta para cima, ela não fica, não dá mole para poder não ser pega, não ser presa fácil ali dos predadores. E assim a alma também, que vive de fé, ela tem o seu voo no alto para que ela não fique exposta aos predadores, exposta aos vícios, né? No caso da alma. É uma alma que vive de fé, ela não fica tocando nas coisas baixas, nas coisas terrenas, dando oportunidade para a tentação, dando brechas para o inimigo adentrar. Então, dando oportunidade para que ela seja capturada ali por forças, inclusive forças humanas. Então, ela tem ali, o seu alimento é Deus, a sua vida é Deus, ela está afirmada em Deus, o seu olhar está voltado para Deus. E esse alimento, né? Esse alimento que ela tem, que é Deus mesmo. Então é uma alma que tem posse de Deus. Então, como ela falou lá também, né? Forte é Deus, forte é a alma. Potente é Deus, potente é a alma. Então esses atributos de Deus, a alma toma posse desses atributos, porque o alimento dessa alma é Deus. Então, uma alma que se alimenta só de Deus, não tem como essa alma não ser ali uma com Deus e ter os atributos dele. E aí, lá atrás, alguns meses atrás, quando nós fizemos a reflexão no outro grupo desse trecho, se eu não me engano, foi durante o dia, também teve ali algumas luzes que vieram e houve a partilha de uma comparação, não lembro nem de quem foi que compartilhou, a semelhança ali de uma pessoa que tem a possibilidade de entrar, tipo lá, tem o dono da padaria, convida essa pessoa para poder adentrar na padaria e tomar de todos os doces, as coisas que a padaria produz. Então, essa pessoa adentra na padaria, ela passa para o outro lado do balcão, inclusive, e vai não só experimentando, mas ela vai tomando de todos aqueles, né? Daqui a pouco ela se torna também ali uma dona também da padaria. Então, ela aceita o convite do dono da padaria, entra para dentro da padaria e toma posse. E tem aquelas outras pessoas que ficam só na vitrine, só passa e olha que lá tem muitas gostosuras, coisas maravilhosas, mas não tem coragem de pedir, não tem coragem de tocar, não tem coragem de experimentar. Ou alguns até experimentam, mas experimentam um pouco, mas tem medo de passar para o outro lado do balcão, porque passar para o outro lado do balcão significa ali também se despojar de tudo, né? Abrir mão das outras coisas para assumir aquela função ali também de ser com o dono da padaria, assumir ali o posto também de dona, também né? Então, como a alma é uma com Deus, ela assume também o trabalho de Deus. Então, muitas ficam, né? Só ficam olhando, desejando às vezes, mas não tem coragem de adentrar e colocar a mão na massa e aprender a receita, aprender a fazer também aqueles doces, aqueles quitutes juntos. Ele quer, ou às vezes só quer ficar do lado de fora, só quer só se alimentar, mas não quer também produzir. Então tem essa realidade também do trabalho, que Deus, ele é incansável, Deus trabalha o tempo todo. E uma alma que é nutrida por Deus, é alimentada por Deus, Deus é a vida da sua alma, ela não pode ser uma alma que tem preguiça de trabalhar. Ela vai para o trabalho, ela vai para a ação, ela vai fazer o que Deus faz. Então, se a alma dela vive de Deus, Deus é o alimento dela, Deus é a vida dessa alma, ela faz o que Deus faz. Então, ela assume esse trabalho, né? Ela assume essa postura de fazer o que Deus faz. Então, ela vai para o trabalho, ela vai para a frente de batalha. Ela não fica esperando só receber os pedacinhos de pães que caem da mesa. Ela, né, como o cachorrinho ali comendo só os farelos que caem da mesa. Não, ela vai sentar-se na mesa junto com o dono, ela vai se alimentar, ela vai ser uma com o dono.
ela vai ser uma com Deus e ela vai fazer o trabalho de Deus. Então, precisa ter esse despojamento, realmente se desprender das coisas da terra. Não só se desprender, não só se desapegar de tudo que é terreno, mas rejeitar e a chegar ao ponto de odiar, como a Luísa fala ali. Deixa eu achar aqui o pedaço que ela fala, que ela passa a desprezar as coisas da terra. Ela despreza, porque as coisas da terra ela vê que não tem valor nenhum, não tem valor. E só serve para sujar, para contaminar a alma. Então, ela não só não quer, como ela rejeita mesmo, ela abomina as coisas que são terrenas, os apegos, os vícios, as virtudes que são as falsas virtudes, tudo aquilo que realmente não está diretamente relacionado com Deus, que não é diretamente relacionado com essa substância divina, ela rejeita, ela não quer, realmente não aceita. Então, é nesse sentido mesmo, né? Então, esse trecho que fala da fé, ele é maravilhoso, assim, para a gente compreender, né? Que ela fala que a fé, que Jesus falou, né? Não foi nem a Luísa, ela foi só discorrendo que ela foi entendendo da luz que ele enviou para ela. Mas essa realidade a fé é Deus. Então, nós precisamos mais do que nunca tomarmos posse de Deus. A fé, essa virtude que é de Deus, tomar posse dela, porque ela não só é necessária, como ela é fundamental, ela é imprescindível para a nossa vida na divina vontade, porque se a fé é Deus e se a fé é o alimento da alma, então nós precisamos mais do que nunca desejar, buscar mais do que qualquer coisa na nossa vida, nos alimentarmos de Deus, nos alimentarmos da fé que é Deus, para nutrir a nossa alma, porque senão a nossa alma vai morrer, senão a nossa alma vai perecer. Amém, Fiat.